Uma pessoa está perguntando se quando nós temos crianças no grupo, se elas devem participar das tarefas grupais, se elas devem participar das tarefas com adultos. Isto depende de muitas coisas, né? Nós já estamos preparados para perceber que as coisas não são fixas, que as coisas não estão estereotipadas. Então, se uma criança tem alguns centros nervosos dela ou de energia dela já desenvolvidos, ela pode executar tarefas que os adultos executam sem nenhum problema. Isto não depende dela ser criança. Depende dela ter certos centros nervosos e certos centros energéticos já desenvolvidos. Eu me lembro que muitos anos atrás apareceram aqui algumas crianças e uma delas foi posta para coordenar uma tarefa. E ela coordenava melhor do que os adultos. Isto é porque o centro nervoso da criança ou os centros energéticos da criança estão desenvolvidos. Não é uma questão de ser criança, não é uma questão de físico infantil, é questão de amadurecimento dos centros nervosos, dos centros de energia. Numa criança, um centro nervoso ou um centro de energia pode desenvolver num ritmo não semelhante ao outro. Então, na mesma criança, pode haver necessidade de uma regulagem destes centros. Pode haver necessidade desses centros nervosos serem regulados para ela, como criança, funcionar com mais unidade, funcionar com mais harmonia. E isto é o que seria um pediatra. Mas o pediatra é aquele ser que já tem os seus centros tão bem desenvolvidos, tão bem ordenados e num funcionamento tão regular, todos os seus centros elétricos e nervosos, que ele chega perto da criança e por irradiação o centro nervoso dele vai tratar o centro nervoso da criança que precisa de tratamento. Então, isto é um pediatra. Então, ele tem que ter o filtro adequado na alma, né? É uma alma que está ali encarnada. O pediatra é a alma, não o diplomado. Porque se ali não tem uma alma fazendo esse trabalho, não existe diploma de pediatria que possa suprir isto. Então, a alma que está ali é que está fazendo este trabalho. Então, naquele momento, ele é um pediatra. Naquele momento, porque a alma depois pode mudar de trabalho e ele não ser mais pediatra. A alma está fazendo outra coisa. Então, digamos que a alma esteja ali em função de pediatria. Então, o que está acontecendo entre o pediatra e a criança? Está acontecendo que os centros nervosos da criança estão sendo regulados no ritmo e na intensidade que aquele aparelho nervoso que ela precise. E isto não é igual nas crianças, de uma para outra. Cada criança tem os centros nervosos em um estado, mais ou menos desenvolvidos ou mais ou menos precisando de ajustes. E vamos agora pegar os terapeutas das crianças, aqueles que lidam com as crianças psicologicamente. Que são estes? O que é que estes fazem? Uma alma, quando chega aos 14 anos, mais ou menos, a este segundo setênio, esta alma fica diante da experiência nova daquela encarnação. Então, quando a alma, chegando nesta idade de reconhecer a sua experiência nesta encarnação, quando ela percebe que ela vai fazer uma experiência nova, ela como alma pode temer isto e pode se voltar para o passado e começar a buscar no passado experiências que ela já viveu para trazer para esta vida. Então, o terapeuta da criança tem que funcionar aqui. É isto que faz um terapeuta infantil.
o psicólogo da criança. Isto é, tem que ajudar a criança a não recuar diante da vida que ela tem para frente. Quase todas as crianças passam por isto. Então, praticamente, não há ser que esteja dos 10 aos 14 anos que não precise desta ajuda, que não precise disto. Então, quem está lidando com esta criança, o terapeuta da criança pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o professor, é quem estiver naquele trabalho. Então aí você está com um ser diante de você, você está com uma alma que tende a recuar da nova experiência para se voltar para o passado. E isto ela faz naturalmente, isto é natural. Não é gente doente que faz isto, a alma faz isso naturalmente. E se a alma já teve experiências positivas no passado, aí a alma se volta ainda mais, com mais facilidade para o passado, recriando coisas aqui que ela já está cansada de viver. Percebe o papel de um psicólogo diante de um adolescente ou diante de uma criança? Você precisa estar muito ancorado na sua posição atual. Este ser que está tratando com a criança, ele precisa estar muito senhor do seu destino atual, da sua situação atual, da sua tarefa atual. Ele tem que não experimentar nenhum sentido de fuga por tudo que ele tiver que viver. Ele precisa estar nesta situação, porque esta é a força que a criança e que o adolescente precisa receber para não se voltar para o passado, para assumir o que ela tem que assumir nesta vida. Mas isto é uma força que você transmite quando você, como terapeuta, como psicólogo, como médico, como professor, você precisa estar com este ponto em você muito firme. Você precisa ter se firmado diante do desconhecido que você vai viver, não? Uma encarnação é uma nova etapa, uma encarnação é uma nova experiência. Uma encarnação não deve ser uma repetição de tantas coisas que nós já fizemos. Mas na adolescência, ou quando se está com 14 anos, nós fazemos essa reviravolta naturalmente. Então, isto precisa ser criado, isto precisa ser formado, estabelecido. Isto não existe ainda neste campo conscientemente. Há muitas almas evoluídas, amadurecidas, que fazem isto espontaneamente, que fazem isto naturalmente. Mas não a totalidade dos terapeutas, não a totalidade dos pediatras, não a totalidade dos educadores de crianças. Porque eles não têm esta ancoragem feita neles. Então eles não podem tratar a criança. Então, se nós vemos uma criança dizer se ela pode ou não estar trabalhando com os adultos, se ela pode ou não, isto é o que tem menos importância. Isso são coisas óbvias, são coisas corriqueiras. O que nós precisamos saber é como estamos diante dessas crianças, o que estamos suscitando nestas crianças. O que estamos projetando sobre estas crianças? Que tipo de estímulo estamos passando para essas crianças? Esse é o problema, não a criança. Se a criança pode estar no meio de adultos, se a criança pode estar fazendo tarefa de adulto, isso são fugas. Isso são fugas que nós armamos para não estarmos ali fazendo o verdadeiro trabalho, que não tem nada a ver com isso. A criança pode estar capinando com o mutirão, com o adulto, isso não tem importância nenhuma. Depende da criança, depende do que está acontecendo com aquele ser. E de você ter reconhecido aquilo, e de você saber tratar com aquilo, você saber lidar com aquilo. Mas você precisa estar nesta situação. Enfim, na superfície da Terra hoje, nós não sabemos mais quem é criança e quem é adulto. Porque quando você se dispõe a fazer o bem, quando você se dispõe a cumprir uma tarefa, você vai cumprir aquela tarefa para você aprender muita coisa. Não é que você esteja apto para aquela tarefa. Não é que você esteja preparado para aquela tarefa, porque ninguém está.
Esta Terra é um curso primário, esta Terra é uma escola muito baixa ainda, como se vê. Então, você está ali aprendendo com a tarefa, você está aprendendo com o que você está fazendo. As pessoas muito preocupadas vêm perguntar, mas será que eu estou cumprindo esta tarefa direito? Será que eu estou desempenhando bem isso? Será que eu estou fazendo esse serviço corretamente? É claro que você não está. É evidente que você não está, porque ninguém está. Porque se você soubesse fazer aquilo direito, você não seria colocado para fazer aquilo, porque aquilo é uma escola. O que você faz direito, você não precisa mais fazer. Você está fazendo aquilo que você ainda não sabe fazer. Por isso que você está ali, para aprender. Percebe? Estas coisas não são muito cômodas. Essas coisas para alguns são até desagradáveis. Por isso é que a gente prefere os livros do que aquele conhecimento interno. Porque o conhecimento interno vem direto, naquele ponto que você precisa ouvir, que você precisa saber, que você precisa conhecer, e isto não é cômodo. Isto não é cômodo porque os veículos, os corpos, principalmente o corpo mental, está sempre mais atrasado do que aquele nível de conhecimento que está lá dentro do ser. Então, isto não é cômodo. Muitas pessoas estão se perguntando, mas como que eu vou conseguir este conhecimento direto? Você precisa ser sincero, só isto. Você precisa estar disposto a viver aquilo que lá dentro é conhecimento. Se você for sincero a este ponto, você vai chegar lá. Não tem outro caminho, não tem outra forma. É simples isto. A chave é a tua sinceridade. Enquanto você estiver buscando uma coisa para fazer outra, ou enquanto você estiver buscando uma coisa para compensar uma outra, você lá não chega mesmo. Mas para chegar lá é muito simples. Você tem que ser sincero. Isto é, você tem que ter uma disposição do que você encontrar, você vai viver. Se você estiver pronto neste ponto, se a sua sinceridade for sincera, você vai chegar lá, mas na hora, porque não precisa ser culto, não precisa ter saúde, não precisa ter estado na escola, nós já vimos que não precisa nada disto. Precisa ser sincero. E quem é que é sincero? Levante o braço. Não, eu não xinguei ninguém, a humanidade é isto. Esse é exatamente o passo que se tem que dar, porque se todos já fossem assim, que passo iam dar? Estariam no outro planeta ou vivendo outra coisa? Não aqui neste, cujo passo é este. O passo é este aqui. O passo aqui é você tocar este conhecimento direto. Este é o passo aqui. E é simples, é a sinceridade. Só que sinceridade é uma coisa um pouco mais fina do que o valor material dessa palavra. Sinceridade é mais fina. Então precisa pegar este conceito de sinceridade material que nós temos, né? E refinar isto. Refinar isto um pouco. E aí o conhecimento direto começa a fluir, começa a fluir, começa a fluir para o bem de todos. E esta pessoa está perguntando se esta fonte de conhecimento direto estaria nos registros acássicos, que são no éter planetário. Não, nós estávamos nos referindo ao ser interior, ao nosso núcleo interno, não aos registros no etérico planetário. Porque nos registros do etérico planetário está tudo registrado, tudo o que se passou com o planeta. E a maior parte do que se passou com o planeta pode não ser importante para o nosso desenvolvimento atual. Então, não era aos registros planetários que nós estamos nos referindo, mas estamos nos referindo ao conhecimento que cada um traz na sua alma, no seu ser interior.
mesmo que o conhecimento do nosso ser interior não seja tão amplo quanto o conhecimento universal, o conhecimento do nosso ser interior é aquilo que nós precisamos no nosso atual estágio evolutivo. Então, é inútil nós estarmos buscando um conhecimento que não é atual para nós, que nós vamos precisar eventualmente em outras etapas, mas é importante que a gente saiba qual é o próximo passo a ser dado. Nem sempre é importante que a gente fique sabendo coisas distantes. O importante é saber qual é o próximo passo. O importante é saber o que fazer em cada momento. Isto é que é o importante. E é isto que o ser interno nos passa. É isso que o nosso ser interno nos comunica. É qual é o próximo passo e o que devemos fazer agora. Isto é que é importante. É disso que se estava falando. E uma pessoa diz que esta noite ela sonhou que chorava muito. Quando a gente sonha que chora, é porque nós não estamos agindo conforme a vontade do nosso ser interior. Então tem um lado nosso que desobedece, porque é levado a desobedecer pelos próprios impulsos que ele está recebendo de outras forças. Mas ao mesmo tempo há um lado nosso que tem consciência de que não seria assim, então existe mesmo esta dualidade. Então quando se sonha que se está chorando, é aquele lado nosso que gostaria de estar vivendo outra coisa. Agora, este, enquanto chorava, chamava pelo nome de alguém com quem tem ligação afetiva. Então, aqui é preciso que a gente se lembre que a primeira coisa que a gente invoca é o próprio eu interno, não é ninguém. A primeira coisa a ser invocada é o nosso ser interno. E depois que se invoca o próprio ser interno, depois que o próprio ser interno começa a dar a sua resposta, então aí é que começam os contatos com outros seres ou com as hierarquias. Agora, chamar o nome de pessoas, de indivíduos, isto é ligado à magia. E magia cria karma. Magia cria um karma de ligação que pode não ser oportuno no desenvolvimento do indivíduo. Então, evitar de estar chamando nomes de pessoas ou nomes que não sejam o próprio eu interior e que não sejam Deus, evitar de estar chamando outros, porque isto significa estar fazendo magia. E para onde vamos após a morte? Este sistema solar tem 7 planos de manifestação. E atualmente nós estamos no plano físico, no astral, no mental, conscientemente. E como alma estamos no plano intuitivo. Como mônada estamos no plano monádico. Então nós estamos em vários planos como ser. Quando nós desencarnamos, a nossa consciência se apaga aqui no plano físico, emocional e mental e se torna viva e lúcida nos planos seguintes, dependendo do desenvolvimento que a nossa consciência teve. Então, quando nós desencarnamos, a tendência é a nossa consciência se apagar para o físico, para o emocional e para o mental. E a nossa consciência despertar no plano intuitivo. Agora, se já é uma consciência mais evoluída, ela desperta no plano intuitivo e em seguida desperta no plano espiritual e depois desperta no plano monádico. Mas isto é segundo o desenvolvimento da consciência.
A grande maioria, quando desencarna, desencarna só do etérico físico e do astral. A grande maioria não chega a se desligar do mental, que é um corpo. E a maioria do mental volta para a reencarnação. Mas isto é porque a humanidade está atrasada. Porque nós deveríamos desencarnar não só do físico e do emocional, mas devíamos desencarnar do mental também, nesta nossa etapa evolutiva. Então, para nós termos uma desencarnação completa quando chegar a hora, para nós não ficarmos em um plano intermediário entre o terrestre e o espiritual, como é o mental é um plano intermediário. Para nós não ficarmos neste plano intermediário e podemos fazer todas as experiências que uma alma livre pode fazer, nós teríamos que, durante a encarnação, nos preparar para esta viagem, para esta transição. E nós nos preparamos para esta transição aceitando-a como um fato evolutivo e pensando nela, aderindo a ela, não no sentido de fugir das coisas daqui, e nem no sentido de deixarmos de fazer as coisas daqui com toda a perfeição, mas no sentido de nos preparar, porque isto é uma transição pela qual todos vão passar. Então nós temos que nos preparar para esta transição, que é para quando chegar a hora de nós nos retirarmos do corpo físico, não haver tanta resistência por parte da matéria destes corpos. Então nós precisamos nos preparar, precisamos nos abrir para esta transição, precisamos estar afinados com esta lei evolutiva, que inclui a desencarnação e a reencarnação. Então nós temos que estar afinados com isso, estarmos bem à vontade neste processo, que é para podermos sair do corpo físico com bastante facilidade e bastante naturalidade quando chega a hora. E depois sairmos do corpo astral ou do corpo emocional, também quando chega a hora, com facilidade. E depois de vivermos um período no plano mental, também sairmos do plano mental para entrarmos na aprendizagem superior ou para entrarmos nos contatos superiores, nos níveis superiores de consciência. Então, onde vamos após a morte, como está perguntando esta pessoa, isto depende do grau evolutivo do indivíduo e depende do grau de desapego que ele já conseguiu da matéria física, da matéria emocional e da matéria mental. Depende do grau de desapego. É por isto que, enquanto estamos encarnados, nós trabalhamos o desapego. Porque isto é muito importante, não só aqui na vida externa, como é importante na hora de nós irmos transitando pelos níveis internos de consciência. Por favor, poderia falar sobre a diferença entre percepção interna e intuição. Isto são planos diferentes, podem ser planos diferentes. Quando a gente fala percepção interna, isso é um termo genérico e isto indica a percepção que o indivíduo tem no plano com o qual ele está coligado. Então, percepção interna pode ser uma percepção intuitiva, pode ser uma percepção espiritual, pode ser uma percepção monádica. Isto tudo é percepção interna. Isto é um termo genérico, um termo geral. Agora, percepção intuitiva é a nossa consciência desperta no plano intuitivo, no plano da intuição. A diferença entre o plano mental, onde a humanidade quase toda está, e o plano intuitivo, a diferença é que no plano mental a nossa mente
cria as coisas, a nossa mente cria as impressões, a nossa mente pode criar as visões e a nossa mente pode criar os elementos neste plano com os quais a gente fica envolvido. E o plano mental é chamado o plano da ilusão mundial. Tudo aquilo que está na mente das pessoas é considerado a ilusão mundial, porque aquilo é uma criação da pessoa, é um desenvolvimento do plano mental da pessoa, ou coisas que a mente da pessoa captou do plano mental geral. Então o plano mental é o último plano aonde a ilusão mundial existe, está instalada. O plano intuitivo já é outra coisa. O que se capta no plano intuitivo não é elaboração mental e pode não ser experiência nossa em nenhum outro plano. O que se capta no plano intuitivo é aquilo que para o nosso nível evolutivo é a realidade. Então nós podemos captar a realidade intuitivamente. Mentalmente é muito difícil, porque a nossa mente é muito estruturada, muito condicionada, muito formada pela ilusão mundial. A ilusão de ser inteligente, a ilusão de ser pouco inteligente, tudo isso é ilusão. A ilusão de ser atrasado, a ilusão de ser adiantado, tudo isso é ilusão. É tudo coisa formada na nossa mente, tudo coisa elaborada por este material mental. É no plano intuitivo que nós começamos a ter os primeiros sinais de realidade. Realidade quer dizer um sinal daquilo que nós somos realmente naquele momento, daquilo que nós valemos, daquilo que nós realmente significamos, daquilo que nós somos naquele momento, dentro da lei evolutiva. Isto se percebe no plano intuitivo. E ali também se percebe qual é o próximo passo, o que teremos que ser logo em seguida. Isto tudo dentro da realidade da nossa condição evolutiva. Então é muito diferente isto da mente. Agora, além da intuição, nós temos um outro nível, que é o nível espiritual. O nível espiritual de consciência já é mais amplo que o nível intuitivo, mais profundo, e o nível espiritual já tem um alcance muito maior do que o nosso alcance intuitivo. Nós, no nível espiritual, podemos alcançar a consciência universal e áreas do universo mais amplas do que através da nossa percepção intuitiva. E depois do nível espiritual, nós temos o nível monádico, que é uma área ainda mais ampla. O nosso nível monádico, ele começa a contatar os planos cósmicos, ele começa a contatar a consciência cósmica. Então é muito importante a mônada, aí no nível monádico, no seu nível, começar a despertar. Porque o nível monádico, ou a consciência da nossa mônada, é a porta de entrada e de comunicação para a consciência cósmica. E uma pessoa está perguntando se o corpo de luz é um invólucro da alma. Não, o corpo de luz não é um invólucro da alma. Nós, como alma, como ser interior, nós temos um corpo, que nós chamamos de corpo causal, que é um corpo muito sutil, sutilíssimo, um corpo totalmente invisível, invisível até para a visão mental. Então, a alma, este ser interior, envolvido por este material sutilíssimo, este ser interior está no plano intuitivo. O corpo de luz não funciona no corpo intuitivo. O corpo de luz é um material espiritual
muito mais sutil do que o corpo da alma, e este corpo de luz funciona nos níveis espirituais. O corpo de luz é o veículo que a mônada usa para funcionar no plano espiritual. A nossa mônada, o nosso espírito, está no plano monádico e lá ele tem a sua vida, a sua evolução e o seu serviço. Para ele servir no plano espiritual, que é um plano abaixo, ele usa como veículo o corpo de luz. Assim como nós usamos o corpo físico aqui para nos exprimir como almas, a mônada usa o corpo de luz para se exprimir no plano espiritual. Está claro isto? Agora, isso está descrito naquele livrinho de bolso chamado Sagrados Mistérios, para quem quiser aprofundar isto. E uma pessoa está perguntando o que é a alegria. A alegria é um estado da alma quando ela começa a ver e quando ela começa a perceber a vibração da mônada, a vibração do espírito. Então a alma vai evoluindo, a alma vai se desenvolvendo, a alma vai ampliando a sua consciência e servindo nos níveis aos quais a energia dela tem acesso. Então a alma entra em serviço e a partir daí ela vai tendo a visão da mônada, ela vai tendo a visão de um núcleo dela mais profundo, que nós chamamos de mônada. E quando a alma começa a descobrir esse seu núcleo mais profundo, que é muito mais perfeito do que ela então começa a manifestar este sentimento que é a alegria. Então a alegria da alma é por ela estar reconhecendo uma maior perfeição que ela vai atingir. Nenhuma alma tem alegria por aquilo que ela é. Isto seria uma personalidade pobre, coitada, daqui da Terra. A alma está manifestando alegria ou a alma começa a despertar para a alegria, começa a sentir alegria quando ela começa a perceber uma maior perfeição. Quando ela começa a ver que ela vai na direção de uma perfeição maior. Isto é a alegria da alma. E se nós já temos uma busca desta alma, se nós estamos buscando esta alma, esta alegria passa para a nossa consciência externa. Esta alegria pode chegar até a nossa personalidade. Esta alegria pode fluir, pode penetrar na nossa mente, pode penetrar no nosso corpo astral. Esta alegria pode chegar até o nosso etérico físico, gradualmente. Então, nós podemos ir percebendo esta alegria a partir daqui, a partir da nossa consciência física, a partir da nossa consciência externa. Claro que esta alegria real e legítima que nós podemos sentir aqui, em nível de personalidade, é uma sombra da alegria da alma. Nós não podemos sentir aqui toda a alegria da alma. Nós podemos sentir em parte, mas podemos sim percebê-la. É preciso que nós tenhamos uma maior busca da alma, precisa que a gente esteja mais aberto para as forças da alma, para começarmos a sentir mais esta alegria da alma. Mas a alegria está na alma, é ali que ela nasce pela primeira vez e ela se reflete no plano mental, no astral e no etérico físico, segundo o nosso grau de contato com esta alma. Uma pessoa sonhou que estava andando pela fazenda onde ela está e ela foi atraída por uma imagem que se formou no alto de uma montanha. E ela viu ali uma imagem que representava para ela uma certa figura, a figura de um determinado santo. E essa figura olhava para ela e emanava raios vermelhos,
muito suavemente. E ela então gostaria de saber o que isto significa. Quando nós vemos assim com os olhos internos, quando nós vemos assim no plano etérico ou no plano astral a imagem de um santo conhecido ou de alguém muito conhecido, esta imagem pode ter sido criada pela força da devoção que nós temos por aquele santo ou por aquele ser. Então a nossa devoção no plano etérico ou no plano astral ou no plano mental, a nossa devoção pode criar a imagem daquilo que é o objeto da nossa devoção. Então eu posso estar subindo uma montanha e ver São Jorge, como esta pessoa viu, irradiando para ela luz vermelha. Aquilo pode ser uma imagem criada pela minha devoção por São Jorge. Ou pode ser uma imagem criada pela devoção dos devotos de São Jorge. Então vai ser uma imagem maior, uma imagem mais forte, vai ser uma imagem mais poderosa, porque ela não foi criada só com a força da minha devoção. Ela foi criada com a força da devoção de outros tantos devotos, de vários devotos. Então é mais forte, é mais poderosa. E em geral, esses cultos a esses santos ou essas entidades, em geral, são por estas imagens criadas pela própria devoção da pessoa. Porque digamos que tenha existido um ser que corresponda a São Jorge. Se é que existiu este ser, e se é que ele era evoluído, hoje ele deve estar mais evoluído, tão evoluído que não tenha mais corpo para nos mostrar. Então, se ele está tão evoluído, ele não tem mais corpo, ele não tem mais o corpo de São Jorge. Ele hoje não é mais um corpo, ele hoje deve ser uma luz ou uma energia, sem corpo e sem nada que manifeste materialmente a sua presença. Então, se São Jorge evoluiu depois que ele existiu, o que eu estou vendo não pode ser ele. Aquilo é uma criação de outras forças, de outros seres. Agora, pode ser que uma energia, lá no nível onde ela se encontre, pode ser que ela se projete em um nível inferior. E para ela se projetar em um nível inferior, pode ser que ela crie uma imagem para ela. Então pode ser que esse São Jorge que foi visto no alto da montanha seja uma ilusão de que aquilo é São Jorge. Isto é, aquilo pode ser uma imagem criada pela devoção de pessoas. Ou pode ser uma emanação, um reflexo de algum ser desencarnado que está manifestando a imagem de São Jorge ou que se está se travestindo com as formas conhecidas de São Jorge. Isto existe também. Seres desencarnados se travestem de certas formas e aparecem para as pessoas supersticiosas. Aparece para estas pessoas que rendem culto a estas coisas, a estas imagens, a estes seres desencarnados. Porque se são desencarnados, devem estar evoluindo, a não ser que tenham ficado presos à Terra. Se não ficaram presos à Terra, e quem está preso à Terra vale tanto quanto nós, a diferença é que está desencarnado, mas o valor é o mesmo. Se está preso à Terra, é como nós. Então, se está preso à Terra, nós estamos vendo um semelhante nosso evolutivo, nada de evoluído. Porque o que está liberado da Terra, nós não encontramos assim desta forma. O que está liberado da Terra e o que está numa evolução superior, nós vamos encontrando internamente com o desenvolvimento da nossa percepção interna e não vendo aqui e ali. Nós estamos num caminho evolutivo de desenvolver a nossa percepção interna não para ver coisas que nós programamos
ou para ver coisas das quais nós somos devotos. Mas a percepção interna vai nos colocar em contato com aquilo que o plano evolutivo para nós indica como correto, indica como real. Então, quando a gente desenvolve a percepção interna, pode bem ser que a gente não vá ver nada de conhecido e nada do que a gente espera. Quando esta percepção interna desenvolve, nós vamos entrar em contato por um processo imprevisível, ainda desconhecido para nós, com um nível de realidade que nós temos que contatar. E aí o que se vai perceber é aquilo que evolutivamente nos corresponde. Percebe? Isto é muito diferente da superstição. Isto é muito diferente da crença e muito diferente do que as religiões normais pregam no seu lado externo, na sua doutrina externa. Eu conheço muitas religiões que mandam esquecer quem morreu. A lei é: deixe os mortos acompanharem os mortos. Esta é a lei. E as religiões evoluídas não cuidam dos mortos. As religiões que cuidam dos mortos são aquelas religiões feitas, formadas para as pessoas muito materialistas e que, para irem abandonando o materialismo gradualmente, precisam destas coisas todas, porque não podem dar um passo muito grande todo de uma vez. Então não é que essas religiões que cultuam os mortos sejam erradas. Essas religiões são para aqueles muito materialistas e que precisam desse estágio semimaterial antes de encontrarem a realidade.